lá, pessoal, estamos de volta então na continuidade do nosso bate-papo em relação aos policiais militares que são candidatos. Fala, professor. Eu acho o seguinte, a colocação do Sérgio, ela foi bem pertinente, porque esse adjetivo ligado às forças públicas, ele traz um viés positivo para o candidato, ou pelo menos trouxe um viés positivo no passado, credibilidade, ainda mais no momento que o Brasil estava passando. Mensalão, Lava Jato, em que o que o eleitor queria, o que o brasileiro queria? Queria alguém de credibilidade no governo, municipal, estadual e federal. O Bolsonaro entrou nessa vibe também. Então, como a instituição de vocês, a Polícia Militar, todos os servidores da área de segurança, tem essa credibilidade, tem o respeito da população, isso alavancou muito Polícia Federal, vários eleitos da Polícia Federal. A Polícia Federal, o Major Olímpio explodiu de voto em razão justamente dessa vibe. Né? Mas acho que são duas coisas. Primeiro, a credibilidade de vocês e segundo também que o brasileiro estava cansado do que aconteceu nas gestões do passado, de mensalão, de Lava Jato. Quando apareceu toda aquela sujeira, o que a população queria? Eu quero um candidato que represente, pelo menos, né, algo de bom, tenha respeitabilidade. E aí vocês entraram nessa vibe. Né? Mas outra coisa que eu achei importante também do militar na política, eu não vi nenhum bancada de militar fazendo coisa para melhorar para eles. Em benefício próprio do militar. Não, o que não teve sim. Teve. Que lei teve? Que melhorou para eles? Várias leis. Tentaram fazer várias leis, mas não conseguiram, certo? Por exemplo, o militar tem a previdência do restante de funcionário público é uma, do militar é outra, certo? Conseguiram manter isso daí. Quem não conseguiu dar o que prometeu foi o Bolsonaro, porque o Bolsonaro prometeu uma melhora financeira, principalmente para os militares. Também houve uma promessa muito grande para a PM de São Paulo, que seria a segunda melhor bem paga no país. Mas quem paga é o Estado. A polícia é o Dória. Então, mas eu não vi. Eu não vi nenhuma lei lá dentro. Mas eu não vi nenhuma lei lá dentro do militar fazendo para beneficiar a carreira dele. Mais ou menos. Pesquisei, não achei. Não é aumento de salário. Qualquer coisa, nem de saúde os caras têm. Nem o IANS que eles têm. Perdas do que ganhos. Sim. Apesar de ter principalmente na Assembleia Legislativa, vários deputados, né, que são policiais militares, mas a base do governo Dória, ela cooptou. Eles não estavam inseridos nessa base. Alguns estavam. Alguns estavam, mas aí já, né, se venderam lá dentro. Exatamente, como os delegados, da mesma forma. Então, muitas coisinhas que a gente precisava não foi possível. Porque foi cooptado pelo governo. Politizar a polícia foi ruim, de uma certa forma? Eu acho que não. Eu acho que foi bom, foi gratificante. Mas não deu uma fragilizada? Mostrar um lado... Porque, assim, o lado político ele desgasta bastante, né? Desgasta, então, Toninho, mas como o cara, vamos assim, entre aspas, ele tá fora da polícia, tanto é que é justamente isso, né? Por que você não permite que o cara trabalhe normalmente no período com o policial militar, em que ele está exercendo uma atividade legislativa, para não ter justamente problema com a população? Puxa, eu quero perseguir eu não gosto de um cara lá da política, eu vou perseguir ele. Como eu tô na rua, vou multar lá o cara, né? Então, como tem esse afastamento, você ganhou, então você vai cuidar só da parte legislativa e encerra o assunto. A parte policial sua encerra. Carrega só a história. Então não tivemos esses atritos, né, com a população. Porque a função está voltada a Sérgio, hoje o Estado de São Paulo tem quantos PM hoje? O Estado de São Paulo todo? A corporação sua. Na ativa, acho que hoje está em 85 mil, uma coisa assim. Se você somar ativo e inativo, dá uns 150 mil. Oi? Se você somar ativo e inativo, dá uns 150 mil. Aí dá uns 150 mil ou mais até. E consegue botar no militar? Não tem vários militares. Olha, pelo número de pessoas que a gente tem como, né, policiais e mais as suas famílias, era para ter elegido muito mais representantes. Mas, infelizmente, há também, em muitos casos, uma desunião. Exatamente, né? Tem esse caso da pulverização. Quantos candidatos tem agora, né? Só aqui em São Paulo. Sim, exatamente. Agora, esse afastamento aí, Toninho,
a minha opinião, eu sou totalmente contrário. Esse afastamento do funcionário público, incluindo o militar, sou totalmente contrário. Porque, por exemplo, o advogado ele sai candidato. O empresário sai candidato, se vira. Então eu acho que não está correta essa situação aí de. Mas de uma falta para o cara não ter, vamos dizer, o cara que seja um funcionário público, que tem poder de decisão numa repartição que ele trabalha. Ele, como candidato, não pode beneficiar o outro? Mas mesmo ele fora, por que você tem corregedoria, você tem Ministério Público? Mas tem tanta coisa no Brasil que tem não funciona, cara. Mas o que você tem que levar em consideração, Miguel, e aparece que, inclusive, tem uma ação civil pública nesse sentido aí, em relação aos policiais civis de uma determinada época, que o candidato, por exemplo, delegado, são 6 meses de afastamento. É um absurdo. Tem servidor do município que teve 18, 20 votos, quer dizer, o cara nem trabalhou. Não, mas aí que tem ação civil pública contra eles e até de improbidade administrativa para ressarcir o erário. Você não trabalhou. Nessa mesma história coloca a cota, né, de gênero. Sim. Mesma coisa. O cara coloca a mulher lá e tem que ter mulher que não tem nenhum voto. Nem ela mesmo votou. Nem ela votou nela. Porque você veja bem, se você for pensar, é beneficiado. O funcionário público é beneficiado. Você ganha e pode fazer campanha. Eu acho o afastamento muito longo. Eu acho que tem que ter um afastamento, mas eu acho que é muito longo. Mudou a lei, a 64/90, né, alterada pela ficha limpa, ela mudou para 3 meses de afastamento, mas não mexeu com algumas categorias. Não. O caso do delegado continua 6 meses de afastamento. É muito tempo. Também. Isso é um absurdo. muito tempo. Você pega aí, vamos dizer assim, nos últimos 30 dias você corre atrás aí. A campanha é 45 dias. Pronto. Acabou. Enxugou a campanha. Então, 45 dias. Por que precisa sair 6 meses antes? Exatamente. Isso sem contar os casos que a gente, no passado, principalmente, a gente sabia que só saía, ele se lançava candidato porque ele tinha, entre aspas, 3 meses de férias. Sim, né? passado recente, né? Passado recente. O vereador tinha saindo na rua e cada vereador. Na última eleição aconteceu. Sim, na última eleição tem. Isso daí. Salário normal, né? E fica recebendo e vai pra praia. Isso continua acontecendo. Aconteceu e continua acontecendo. E vai acontecer. Vai acontecer. É necessário. Eu defendo a seguinte questão, que é controvertida. Que esses que são funcionários que se afastam por se candidatar a alguma coisa, deveriam ter um mínimo de votos. Mas, Júnior, Eu sei, é polêmico, é extremamente polêmico posso falar, isso. cara, teve uma pessoa que saiu, se afastou, trabalhou, andou rua, distribuiu santinho, foi de casa em casa, teve 16 votos. Mas aí o cara tem que saber também quem é ele, né? Cara, 16. Não, ou se é para radicalizar, né, Júnior, uma situação dessa, para evitar esse tipo de comportamento na política, é você fazer o seguinte: você vai se afastar para sair candidato, tudo bem, você não tem salário. Isso. Aí você acaba com essa. Tem salário e não tem Para também. aquele que está saindo, que não está levando a coisa a sério, que está levando para o lado da maldade aí, né, de só pegar um afastamento, para esse cara já era. Agora, tem pessoas que estão no sangue, tem pessoas que querem, né, fazem de tudo para ser um político. Agora, Lucélio, você não acha que deveria repartir por igual o fundo eleitoral? Pois é. Aí acaba matando todo mundo. Também, é uma outra coisa. Porque tem também, uns estrelas que pegam uma fortuna e o cuidadinho aqui embaixo que não pega nada. Você vê o deputado que já tem a cadeira recebeu 10 vezes mais do que o cara que não tem cadeira. Mas é regulado a pelo chance próprio de partido. reeleição é muito maior. E tem Mas é o próprio partido que regula isso. Em alguns partidos. Mas a maioria foi nessa proporção, entre 5 e 10 vezes mais. Nós temos 2 tipos de fundo, né? Precisa separar o fundo partidário e o fundo eleitoral. São fundos diferentes. Não, é do fundo eleitoral. O da campanha. Eu acho que precisaria ter uma lei nacional disciplinando como vai ser aplicado isso, distribuir para os diretórios estaduais, municipais. Porque se deixar na mão do partido, é lógico que os caciques vão segurar. No PT, a fatia maior foi para o executivo. Nacional, né? Foi a fatia maior, sobrou pouco para os deputados. Eles estavam até reclamando isso. Então, eu acho que precisaria de uma lei disciplinando isso. Milhões, só com um impulsamento de mensagem? Eu acho, o que me dói o coração de ver o fundo eleitoral é você ver a quantidade de dinheiro que é gasto pelos partidos políticos. Tudo bem, movimenta a economia. Esses bilhões de reais, eles vão estar movimentando a economia do nosso país inteiro. E de filme de parente também. Mas a gente anda para a rua e aí você vê aquelas bandeirolas que o candidato colocou,
você vê a quantidade, principalmente no dia da eleição, a quantidade de papel que vai estar ali no lixo, né? Então, assim, eu acho um desperdício, até os deslocamentos, você, né, o candidato que vai gastar com outro tipo de material, de outro tipo de necessidade, tudo bem. Mas tem alguns materiais de campanha que a gente vê que custa caro, né? Custa muito caro e vai para o lixo, né? E vai para o lixo. Então, faz parte, mas dá dó de ver tanto dinheiro assim sendo jogado por ralo. Não é crime jogar panfletar na eleição? No dia? É crime. Não, no dia não pode. Nem no chão não pode jogar. Ah, não pode. Não Mas jogam, né? Pessoal, nós temos uma outra informação que é muito interessante. Na região sudeste, 5.582 pessoas disputam uma vaga de deputado estadual nos 4 estados. São Paulo é o estado com o maior número de candidatos da região, só que pelo número de vagas é o menor a disputa, proporção. Nós temos 2.040 candidatos para 94 vagas. Na sequência aparece Rio de Janeiro com 1.621 para 70 vagas. São Paulo dá 21 candidatos para uma vaga. Rio de Janeiro dá 23 candidatos para uma vaga. Minas Gerais, o que dá mais aqui, na verdade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem 523 candidatos para 10 vagas. Sempre falta do negócio chamado reforma política. Sim. Nós precisamos rever a distribuição das cadeiras no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. O Senado, vocês acham justo São Paulo ter 3 senadores e um estado que tem 10% da população de São Paulo também ter 3 senadores? Não é para o Brasil ser igualitário, para o sectarismo? Mas eu acho que tem que ser Estado. Essa é a desculpa, né? a desculpa é que o Senado representa o Estado. Né? Mas eu acho que tem que ser, cada Estado tem que ter representação segundo a sua população. Eu entendo que estados menores têm menor Mas representação. você fala que você vai aumentar o número de senador. Não, ao contrário. E sem contar, Júnior, que você pega, por exemplo, um partido como o PL, né? Que o Eduardo Bolsonaro vai ter uma quantidade astronômica de votos. No então Rio de vai Janeiro? ter. Ele vai ser votado no Rio de Não, Janeiro? Aqui, São Paulo. E aí, um cara que talvez tenha 20 e poucos mil votos, dentro dos 10% lá, ele entra com... Também. Sim. Não é justo. Isso é a Aí o cara que teve proporcionalidade. lá 65, 70 mil votos, que foi muito, voo triplo daquele cara, não entra. Porque se prestigia o partido e não o candidato, Toninho. Na verdade, é questão da... A gente vota no candidato, a gente não vota no partido. Então, né? deveria votar no partido, porque o ideal é que seja por Mas ideologia, né? isso é o motivo de não haver voto distrital, não é? Sim. Sim. Porque ninguém quer. Aí há uma contradição, né? Porque os senadores representam o Estado, os deputados representam o povo. Só que o senador eleito, ele, na maioria das vezes, ele é de partido diferente do governador de Estado. Então aí já quebra. E outra coisa também, usa-se a regra para o Senado do Poder Executivo. Ou seja, cada senador traz 2 suplentes que ninguém sabe quem é. É um absurdo. Ninguém sabe quem é. Normalmente ele pode pôr a mãe, o irmão, se ninguém quiser. Então é uma outra coisa que E o vai ser duro do mudada. suplente é que se ele ficar um pouco tempinho no Senado, O Major Olímpio. Quem que é o suplente do Major Olímpio? Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas quem é essa pessoa? E esse suplente não foi eleito. Não, quem é essa pessoa? Ele foi eleito. Não tá foi, mas não certo. foi escolhido por ninguém. Não. Foi Mas escolhido não cada teve um. voto. O cara votou. E quanto tempo Você ele vai vota aposentar? no Miguel Quanto e tempo ganha um aposentar? Toninho. 8 anos de mandato. Olha que não bom sei negócio qual que ele fez, né? Não, Ele pra merece. ele aposentar. Não sei, o mandato de senador são 8 anos. Eu não 8 sei. anos, mas se o cara ficar um tempo no Não, senador... parece que isso está suspenso, eu não tenho certeza. Parece Não, que vai revogar. eles são, os agentes políticos, eles estão inscritos no regime geral da Previdência. E aí acaba ficando no teto. O teto hoje é R$7 mil, mais ou menos. Da Previdência. Da Previdência. Antigamente eles tinham a caixa própria. Que eu saiba, não tem mais. Só se tiver alguma caixa privada. Porque é possível, eu acho que não tem mais. A pública não, Aquela não existe aposentadoria mais. de Foram pra tanto privado. tempo. Não tem mais. Acabou. Aquilo lá não tem mais. Tem. Agora, você veja bem, eu estava voltando aqui, né? 94, São Paulo dá 21 candidatos por vaga, Rio de Janeiro, 23 candidatos por vaga, Minas Gerais, nós temos aqui 26 candidatos e o Minas Gerais 18 e o Espírito Santo 52.
Veja, Tem- então, a tem menos eleição cidades do mais Espírito Santo, né? difícil... Oi? E tem 7 ou 8 cidades do Espírito Santo só. Então, agora, ou seja... O mais qual- difícil ficou aonde, vai? Ficou no Espírito Santo. Espírito Santo. 52 por... É interessante porque muita gente quer ser candidata por São Paulo, né? A filha do Roberto Jefferson está sendo candidata por São Paulo, né? O Bolsonaro já soltou o filho dele lá atrás e vai Sim, sair na por São eleição Paulo. aqui por São Paulo. O Sérgio Moro queria sair candidato por São Paulo. Por que será esse interesse tão grande por São Paulo? Visibilidade, né? Colégio eleitoral grande também, né? Agora, se você tem passar muito desse lado voto. aí, vamos atrás disso para Avaré, então, Wagner. O quê? Nós estamos com 7 candidatos para deputado federal. Eu acho que tinha que ter uma peneira nisso daí. Quantos eleitor na 70 mil. É? 70 mil eleitor. 70 mil eleitores. Chega, 66 mil na última, né? 66, 66 mil. Subiu, deve ter aumentado. morreu muita gente também. É. É uns 60 mil, Mas vai. você sabe que eu li Não o tem negócio e eu mais. não fui a fundo procurar, gente. Eu só vi a manchete e não fui ler. Diz que fecharam muitas Sessões. sessões eleitorais por causa do Covid. É. Não é? Você viu isso? Sessões mais antigas, né? Não Diminuiu sei. muito, eles tiveram que juntar em 2. Ah, é? É. Tem... Mas que tenha 70 mil eleitores em Avaré, né? Mas o que acontece? Eu acho que esses candidatos que estão disputando, não só de Avaré, mas muitos saem só para puxar voto para a legenda. Dizendo que é o A, o B ou o C. Mas muitos saem para buscar voto para a E legenda. para cacifar-se para as próximas eleições para prefeito. Muito Vai, só para só que popularidade é péssimo. também, viu, Wagner? O Wagner, É péssimo 60 para nós. O município 67 fica sem mil representação. Aqui, 67 mil. Um candidato que Pô, tem 70 condições mil dá acaba o quê? sendo eleito. 10 mil. 10 mil para cada um. Então, vejam vocês. Teoricamente, a eleição mais difícil que tem é para o Espírito Santo. 52 para 1. Não é? Pessoal, o Caco falou que deu o tempo desse bloco. Então voltaremos já.